Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor esteja contigo, que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu quero desejar a você, uma semana abençoada, aproveitar esta semana, que é uma semana de reflexão, de tudo que Jesus fez por nós, de tudo aquilo que Ele sofreu naquela cruz por amor a você, por amor à minha vida. Então venha fazer uma autoanálise de quem você tem sido como cristão, como servo que o Senhor tem chamado, porque aquele que tem o chamado, aquele que tem o escolhido, é um privilégio poder ser escolhido para o exército de Cristo. É um privilégio poder observar o que o Senhor passou, o que Jesus passou por mim e por você, e dizer assim: eu fui uma das escolhidas que o Senhor chamou para continuar a obra dele aqui na terra. Porque quando ele foi ao céu preparar lugar, junto ao Pai, ele deixou o Espírito Santo aqui para nos consolar. Ele deixou o Espírito Santo aqui para nos ajudar a vencer todas as nossas aflições, todos os dias. Ele não garantiu que ia ser fácil, mas ele disse que em todas ele estaria conosco. Em todas o Espírito Santo estaria nos ajudando. Ele não garantiu que ia ser um mar de rosa, mas ele garantiu que a vitória seria nossa. Porque a maior vitória de um cristão é saber que ele vai ser salvo, que ele vai estar sentado na mesa, à direita do Pai. Essa é a nossa maior vitória. É saber que tem um lugar sendo preparado para ti, que tem uma coroa sendo preparada para ti. Tem uma coroa sendo colocado pedrinhas para você. Quanto mais almas você ganhar, quanto mais frutos você der, mais pedras vai ter esta coroa para você lá no céu. Então, é uma gratidão olhar para a cruz e observar tudo que Jesus passou. E você hoje, você se sentir escolhida, você se sentir que faz parte dessa história, faz parte da continuidade desta história, porque ele começou a história para salvar a mim e a você. Ele começou a história para nos dar direito à salvação. E nós estamos aqui dando continuidade a essa história de resgatar almas, essa história de salvação, essa história de levar o evangelho para todas as nações. Eu quero te trazer uma palavra da parte de Deus hoje. Eu quero trazer lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. É uma palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para que eu venha dividir com você. Eu já peço, compartilhe esse vídeo, envia para outras pessoas, deixa o teu pedido de oração, porque o Senhor, Ele vai ao teu encontro. Lá na palavra do Senhor diz assim, e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriu todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. Paulo e Silas, o que eles estavam fazendo para ser preso? Eles estavam libertando pessoas. Eles estavam falando de Jesus. Eles estavam fazendo aquilo que é para mim e você estar fazendo até hoje. E eles foram presos, por estar fazendo isso, por obedecer o seu chamado. E quando ele estava ali naquela prisão, eles começaram todos chicoteados, eles levaram várias chicotadas, eles estavam ali, creio eu, que cheio de dores, cheio de hematomas, feridas.
Eles poderiam ficar deitados no chão, remugando, por que que Deus permitiu que acontecesse isso comigo? Porque hoje eu digo que nós somos a geração Nutella, né? Tudo que acontece a gente começa logo a questionar. Por que, Senhor, que Tu está permitindo que isso aconteça comigo? Por que comigo? Por que é assim? Por que é desse jeito? A gente começa a questionar Deus e querer colocar Deus contra a parede. Mas o Senhor, ainda bem que Ele não vai olhar, né, nesses dias que a gente está nessas lutas, não. O Espírito Santo, ele vai interceder por nós, vai dizer assim, Senhor, não dê ouvido, não. É porque a dor está grande, a angústia está grande, ela não está bem, né? Não dá ouvido o que ela está falando agora, não, porque se nós fôssemos analisar o que a gente fala nesses momentos, aí depois você fica se perguntando, Senhor, onde é que eu estava com a cabeça que eu fui querer colocar o Senhor contra a parede? Se eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco na minha vida, como é que eu vou saber o melhor para mim e o meu futuro? E o Espírito Santo, quando a gente começa, né, nessa ladainha querendo ensinar a Deus como fazer, como não fazer, como é que tem que ser, né, querendo dizer, Senhor, Tu vai lá, faz assim, Tu toca lá, Tu faz desse jeito, e não sabendo nós que o Senhor é quem conhece tudo o que está por trás daquilo que a gente não vê. O Senhor é que conhece aquilo que vai acontecer lá na frente. Então, Ele sabe como trabalhar e como agir. Então, eu quero te dizer algo hoje da parte de Deus. Não queira ensinar a Deus como fazer. Ele sabe como fazer. Ele conhece aquele coração. Ele conhece aquela vida. Ele sabe o que estão fazendo. Ele sabe o que fazem contra você nas suas costas. Ele sabe as pessoas que batem no teu ombro, mas duvidam de você. Então, Ele sabe o que está acontecendo. Então, aceite aquilo que Ele está trabalhando na sua vida. Não queira ensiná-lo. Não queira dizer, Senhor, Tu tem que agir dessa forma assim. Não, o Senhor não é menino. O Senhor não é homem. O Senhor, Ele é Deus, onisciente, onipotente e onipresente. Então, Ele sabe todas as coisas. Então, ali Paulo Silas, ele poderia estar lá remungando, poderia estar lá murmurando, poderia estar lá questionando ao Senhor por que o Senhor permitiu por eles levar tanta chicotada, deles analisar assim, mas Senhor, não foi Tu que mandou a gente pregar o Teu Evangelho? Não foi Tu que mandou a gente libertar pessoas? Não foi Tu que mandou a gente colocar a mão sobre os enfermos e ser curado? E por que a gente apanhou por isso e o Senhor não fez nada? Quem tem propósito vai passar por desertos bem dolorosos. Quem tem propósito vai ter que passar pelo fogo e pelas águas. Mas sempre sabendo que há um propósito ali. E o propósito é alcançar alguma pessoa, o propósito é te fazer mais forte. Então ali, Paulo e Sila, ele foi fazer a obra do Senhor. E o que eles ganharam? Muita peia, muitas chicotadas. E eles estavam ali dentro daquela prisão, preso, com as grades tudo fechada. E eles disseram, não, vamos louvar, vamos começar a adorar. E eles começaram a louvar, começaram a adorar, começaram a louvar. À meia-noite eles louvando, e eles adorando ao Senhor. E aquele louvor foi chegando aos céus. Aquela adoração, a adoração que vinha do coração verdadeiro, foi chegando aos céus, foi tocando no coração de Deus. Quando você estiver na prova, não murmure. Ao invés de murmurar, vá adorar. Ao invés de murmurar, vá louvar, vá cantar. Muitas vezes, né, eu conheço os dias que eu não estou bem, e aí, ao invés de ficar em cima de uma cama, pensando no que deveria fazer, no que não deveria estar, o que está dando certo, o que não dá. Às vezes você questionando a Deus coisas que você não sabe. Às vezes chorando, querendo sumir. Aí eu vou e ligo o som naquele louvor que eu gosto, naquele tipo de louvor. E começo a adorar o Senhor. Começo a rasgar a minha alma na presença do Senhor. E tudo aquilo parece que vai embora, vai indo embora. E com pouco eu me sinto liberta, com pouco eu me sinto leve de estar adorando ao Senhor. Paulo e Silas, eles começaram a adorar no meio da prova. E no meio da prova, o Senhor se revelou a eles.
A palavra de Deus diz que enquanto eles oravam e cantavam, de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces se moveram e logo se abriram todas as portas. Não foi preciso o Senhor nem enviar anjos, né? Apenas ele estremeceu a terra e os alicerces daquela prisão se moveram. E quando se moveram, as portas daquele cárcere se abriram. E aí eu pergunto para você, quem realmente estava preso ali? Era Paulo e Silas, que estava de trás daquelas grades, mas estavam orando e adorando ao Senhor? Ou eram aqueles carcereiros que estavam vigiando quem estava naquela prisão? Quem verdadeiramente estava preso? Quem verdadeiramente estava na escravidão? Nesse momento, o carcereiro, ele quis até tirar a sua vida, porque ele pensou, o que é que vai ser de mim agora? Mas Paulo e Silas foi usado por Deus para libertar aquele carcereiro. Às vezes você não entende por que Deus te colocou dentro de um hospital, né? Às vezes só para você ganhar uma vida ali para Jesus, para Deus te usar para uma vida. Às vezes você não entende por que Deus te levou em ambientes que você jamais pensaria de pisar, mas ali é só para Deus ganhar uma vida. Então vai ter provas que você vai passar tão grandes, mas que vai ter um significado, que é alcançar pessoas, que é alcançar vidas. Porque quem estava ali debaixo daquelas grades, ali de trás daquelas grades, era Paulo e Silas. Mas verdadeiramente quem estava vivendo aprisionado nas garras do inimigo era o carcereiro. Mas o Senhor o tocou e o libertou naquela madrugada. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Ele quer te usar para libertar vidas. Ele quer te usar para alcançar vidas. Então apenas adore. Eu sei que você está passando por momentos que você não está entendendo a situação. Mas o Senhor diz, não precisa tu ficar perguntando o para quê, o porquê. Só faz, só adora, só pega na mão de Deus e vai. Porque Deus, ele tem um propósito. Então aceite o seu chamado. Pense só, existem vidas que estão acorrentadas, escravizadas, e através de você, elas vão conhecer a verdadeira libertação. Deixa eu orar pela tua vida. Pai, eu te apresento esta pessoa agora que está aqui comigo. Pai, esta pessoa que não tem entendido o seu chamado, que tem duvidado daquilo que o Senhor tem colocado no coração dela. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, um tempo, Senhor Jesus, de renovo sobre a vida dela. Eu profetizo, Senhor, ministério de pessoas crescendo. Eu profetizo em nome de Jesus, Pai, profetas de Deus sendo levantados nesta nova geração. Eu profetizo em nome de Jesus que esta mulher, que este homem, que estes jovens que estão aqui me escutando, elas serão, meu Pai, instrumentos de Deus nesta terra e alcançarão vidas que estão correntadas verdadeiramente. Pai, que todo espírito de engano seja repreendido sobre a vida de cada um. Que todo espírito, meu Pai, que coloca escamas, correntes, meu Pai, na vida, meu Pai amado, de cada um que aqui está, seja repreendido para a honra e a glória do teu nome. E se você crê, confirma com o teu amém.